Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulher. Tudo bem com você? Eu sou a Rebeca. E eu sou a Gláucia. E hoje a gente tá aqui para conversar com você sobre mudanças de trabalho. Um assunto um tanto quanto complexo, né? Porque cada realidade é uma realidade, mas a gente tá aqui para conversar sobre as nossas experiências e também compartilhar alguns pensamentos sobre isso, né, amiga? Exatamente. A gente tem, né, mesmo sendo consideradas novas, a gente tem repertório para falar disso, porque a Glaucia já trabalhou com muita coisa, ela vai se aprofundar nisso um pouco mais. E eu sempre criei uma expectativa de ser fotógrafa, de ir para a área da fotografia. Tentei, e às vezes ainda tento, mas acabei indo para outras áreas, né? E eu acredito que isso faz muita parte da nossa vida, né? Eu lembro que tinha um pessoal que fez uma mentoria comigo, que eles falavam um negócio muito legal, que é: eu não sou fotógrafa, eu estou fotógrafa nesse momento da minha vida, nessa fase da minha vida. Eu estou nessa profissão, eu não sou isso aqui, eu não preciso me definir por isso. E é muito doido porque hoje eu enxergo essa questão mais volátil, assim, de você poder trocar de profissão, de você poder trocar de área mesmo, de ramo, até porque eu penso assim, pô, eu tô dentro da área que eu tô hoje porque ela me dá dinheiro, porque ela me dá retorno, porque eu gosto, claro, né, tem as partes que eu gosto dentro dela, mas porque foi o que a vida me trouxe. Ela foi me empurrando, tó, vai nessa área aí, é isso. Eu já tentei sair da área de social muitas vezes e sempre aparecia um cliente diferente, uma proposta interessante, projetos que eu tinha curiosidade de trabalhar e acabou que eu fiquei. Mas eu brinco com o Jason, pô, o que aparecer pra mim de trabalho eu vou abraçar. Talvez futuramente eu trabalhe, sei lá, professora, né? Eu gosto muito de filosofia. Quem sabe um dia eu não estude filosofia e não vire professora de filosofia, sabe? Nunca se sabe. Quem sabe um dia eu não assuma a skin de fotógrafa de novo e vá de fato pra essa carreira. A vida é muito cíclica, né? As coisas acontecem. Exato. E tu falando que, tipo, tu não é, tu está. Olha, a gente ia conversar sobre as nossas experiências e agora a gente já entrou num outro contexto, mas é isso aí. Eu lembrei de que a gente já comentou aqui até uma vez que, tipo, eu não sei se foi aqui ou se foi uma conversa interna nossa, porque, né, a gente tem as conversas paralelas, que são muitas. Mas se hoje perguntar pra ti, e agora eu pergunto pra ti, ouvinte, se hoje te perguntarem quem tu é, o que que tu vai responder? Por exemplo, eu sou a Amanda, e eu sou nutricionista. Eu sou a Gabi, eu sou advogada. Sério? Tu é isso mesmo? Tipo, não. Como a Rebeca falou, tu está. Então a gente tem muito esse costume de associar o nosso trabalho ao nosso valor pessoal como ser humano. Se eu sou Sim. algo, tanto que, tipo assim, eu sou médico, logo tenho mais valor pessoal do que um enfermeiro, por exemplo, do que um técnico. E, na verdade, um valor de ser humano não muda. Até porque vamos agora continuar com o exemplo da medicina. Quando um paciente chega no hospital, ele é, ele tem prioridade por urgência de caso. Tipo, não interessa quem tu é. Lógico que no Brasil a gente sabe que tem uma coisa ou outra errada, né? A gente sabe que tem outras pessoas que são mais beneficiadas que outras, mas no código de ética da medicina, tu tem que priorizar a gravidade do caso. Se um bandido chegou Sim. baleado no hospital, ele vai ter prioridade antes das pessoas que estão ali esperando, por mais que elas também estejam com problemas. Glaucio, tu tá dizendo que isso é certo ou errado? Não, eu tô dizendo que nesse assunto, o que ele é não define o valor da vida dele.
Eles estão ali pra salvar vidas. E aí não é diferente do trabalho. Pelo amor de Deus, gente. Interpretação de texto. Eu não tô comparando ninguém aqui com bandido, tá? Eu não tô falando aqui que um trabalhador, né, é mais importante. Uma profissão. Não é isso. Vamos. Volta aqui, foca aqui. Mas assim, ó. O que eu quero dizer é que uma profissão não tem como te definir o teu valor pessoal. Até porque o dinheiro não pode definir o teu valor pessoal, porque tu pode perder o teu dinheiro. Tipo assim, coisas que a gente pode perder ao longo do tempo e a gente pode deixar de ser, como tu disse, teu sonho era ser fotógrafa e hoje tu não atua tanto na área. É, então, tipo assim, tu não é, tu estava, agora tu está outra coisa. Então é muito isso, tipo, a gente parar de definir o nosso valor pela profissão que nós temos ou pelas funções que nós exercemos. E quando a gente tira esse peso da profissão em cima das nossas costas, fica muito mais fácil fazer isso que tu falou, de tipo, entender que, cara, a vida é tão volátil, são ciclos tão assim que eles vêm, vão. A gente não tem certeza de nada, a gente não tem previsibilidade de nada. Lógico que a gente tenta, né, manter uma previsibilidade ou outra financeira, bibobó, mas no final das contas, a gente não tem controle. Então, é por isso que é tão importante ter essa mentalidade que a gente não se decepciona quando as mudanças acontecem. Ou a gente se decepciona um pouco menos, porque se decepcionar é um tanto quanto inevitável, mas entender isso poupa a gente de muita decepção e muita tristeza mesmo, e tipo, muita cobrança consigo, sabe? Uhum. E é doido isso do mudar de carreira, porque para quem precisa do dinheiro, para quem precisa trabalhar, o mudar de carreira, o mudar de trabalho é normal, assim, ele acontece. Pô, se eu não tô ganhando o suficiente aqui, se eu for desligado daqui, se me mandarem embora daqui, eu vou arrumar outro trabalho amanhã, entendeu? Eu preciso de outro trabalho amanhã. Enquanto a gente que tem um estudo, que tem uma faculdade de um ensino superior e não sei o quê, a gente fica muito preso dentro disso, né? Tipo, putz, eu estudei tanto para chegar até aqui e agora eu vou fazer o quê? Eu vou ter que trocar de carreira? Eu não acredito que eu vou ter que trocar de carreira. Enquanto outras pessoas trocam. Sim, o Jason mesmo, ele já trabalhou em supermercado. Ele já trabalhou em uma fábrica de freezer e agora ele tá trabalhando numa fábrica de matéria-prima de calçado, assim, já rodou tudo quanto é tipo de trabalho. Por quê? Porque ele precisava do trabalho, ele precisava trabalhar, ele precisava do dinheiro e ele foi atrás disso. Agora vai eu trocar de carreira de uma hora para outra? Não. Graças a Deus eu tenho estudo, tenho aprendizado, tenho as coisas que eu tô aqui fazendo, né, que me trazem repertório, e eu sei que eu, assim, já vi até gente falando ai, tem que ser muito privilegiado para fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, ou para parar de fazer uma faculdade, parar de ir para uma área para resolver ir para outra. Realmente, eu acredito que existam alguns privilégios no meio disso, mas se existe essa possibilidade para você, por que que você não vai aproveitar, sabe? Por que que você precisa se prender ao fato de que: "Nossa, eu estudei tanto para ser fotógrafa e não deu certo"? Não deu certo, mas isso não significa que daqui uns anos eu não vá trabalhar como fotógrafa, não significa que eu não vá usar essa experiência para outras áreas, não significa que não serviu de nada. E isso é para um todo na vida, né? Às vezes a gente passa por relacionamentos longos que acabam e não significa que eles não serviram para nada, eles serviram para amadurecimento, para aprendizado, para a gente não aceitar certas coisas na nossa vida. E isso serve para a área de trabalho, né? A gente tem esse apego com a área de trabalho, com crescer dentro de uma empresa, com ser fiel a uma empresa, né? Meu pai mesmo, acho que tá há 10 anos na mesma empresa, sei lá, uma coisa assim, há muito tempo. Pô, é quase a idade do meu irmão. Meu irmão acabou de fazer 14. Quando meu irmão tinha 4 anos, ele entrou na empresa e tá lá até hoje. E a gente tem esse medo, né? De mudar de carreira, de mudar de vida. É um pouco assustador mesmo, não vou negar. Mas por que não enxergar isso como uma oportunidade, sabe? E tu falou e do teu pai, né? Eu pensei, cara, meu pai também, tipo, me veio na cabeça ele. E a minha mãe também. A minha mãe, ela teve que parar de trabalhar por questões de saúde, mas ela já estava há 11 anos na empresa, da qual ela teve que parar. E o meu pai, ele tá há 17 anos na empresa, ou seja, quase a minha vida toda. Tipo, desde que eu sou pequena e de que eu lembro da vida de fato, porque quando a gente é pequenininha a gente não lembra tanta coisa, mas desde que eu lembro da minha vida de fato, ele tá trabalhando nessa empresa.
E a gente trouxe muito essa cultura dos nossos pais, né? De que a gente precisa ser fiel à empresa, a gente precisa trabalhar, aquilo precisa ser garantido, bibibibobó. Mas a verdade é que, primeiro, o que que a gente tem de garantia hoje em dia? A gente não tem nem garantia se o mundo vai sobreviver, entendeu? A gente não tem garantia Uhum. de nada. E segundo, nós não somos os nossos pais, sabe? Sim. Nós não vivemos a realidade deles, nós não vivemos a época deles. Então, tirar esse peso das nossas costas ajuda muito também. Aí tu comentou do gesso, eu trabalhei também em muitos lugares, assim. Eu já trabalhei em padaria de atendente, que eu fazia de tudo. Eu já trabalhei em confecção, que eu fazia de tudo também. Eu já trabalhei numa empresa de uniformes, que eu cuidava das mídias, mas também acabava fazendo de tudo. Eu já trabalhei de um freela em lanchonete, em doceria, em roupa de, coisa de fábrica de roupa de pet. Eu já, eu já trabalhei, deixa eu pensar, em festa infantil. Eu já trabalhei com marketing, né? Já trabalhei em e-commerce, já trabalhei como copy, já trabalhei como social media, já trabalhei fazendo captação, edição, tá ligado? Tipo assim, eu já trabalhei fazendo muita coisa, muita coisa. Eu fiz moda, me pós-graduei em marketing, fiz intercâmbio para estudar inglês, queria viajar o mundo, e, tipo assim, queria tornar isso, tipo, sei lá, virar mochileira, tornar disso a minha fonte de renda de alguma maneira. Eu já quis tanta coisa, já tentei tanta coisa, já fiz. E eu não me arrependo de nada. De nada. Tipo assim, a maioria das vezes que eu ia sair de um emprego pra ir pra outro melhor, meu pai sempre falava assim, porque nesse meio tempo ele sempre tava na mesma empresa, ele falava assim: tu vai trocar o certo pelo duvidoso. Sabe? Ele não queria que eu saísse da padaria pra ir pra uma empresa de moda, que na época eu fazia faculdade, então fazia muito sentido trabalhar, que eu trabalhava no e-commerce nessa empresa. Ele não queria. Ele queria que eu continuasse na padaria, porque era o certo. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, tipo, como assim trocar o certo pelo duvidoso? Sabe? São oportunidades únicas na vida, ímpar. Tipo assim, por que que eu vou deixar de ver novas oportunidades pra viver o certo? Que nem é tão certo. Amanhã o cara pode me demitir, sei lá, falir. Pode acontecer qualquer coisa, Sim. pode mudar de dono e o dono resolver botar todo mundo pra rua, entendeu? E aí, quando tu falou ali de relacionamento, cara, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. É igual um relacionamento, porque o trabalho é um relacionamento, sabe? Você É. tem um relacionamento com o trabalho, você tem um relacionamento com o que você tá fazendo. É inevitável, sabe? É um tipo de relação. Uhum. E e a gente fala tanto de sair de relações tóxicas, a gente fala tanto de procurar relacionamentos que te fazem bem, a gente fala tanto disso. E quando é de trabalho, não, se tá te trazendo dinheiro é suficiente, poxa, será que não tem nada de errado nisso, sabe? Sim, e é doido porque isso de ser tóxico, né? De, pô, tá num ambiente de trabalho ruim. Eu sempre questionei muito os ambientes de trabalho que eu me enfiava, sabe? E assim, questionava com os meus amigos de trabalho, colegas, né, que trabalhavam no mesmo setor que eu, porque era as pessoas que eu confiava, eram as pessoas que eu tinha proximidade, eram as pessoas que eu sentia que eu podia entrar nesse assunto, e porque eu entrei no mercado de trabalho com quase 20 anos, sim, de fato, né? Eu sempre fiz freela de fotógrafa, mas eu vim de uma cidade muito pequena, então era, fazia foto pra mãe do meu amigo, pra tia do meu amigo, pra prima de fulano, então era um trabalho assim que não me demandava o que o mercado de trabalho demanda, né? E aí quando eu entrei, eu sempre trabalhei como PJ, né? Esse primeiro trabalho foi como PJ. E aí eu ia perguntar essas coisas, eu ia falar desse meu incômodo com essas pessoas, porque pra mim aquilo ali não parecia certo. Mas eu queria ter certeza, sabe? Eu ficava tipo, pô, é normal o cara mandar mensagem pra gente 6 horas da manhã, pedindo pra gente fazer uma reunião 6 horas da manhã, sendo que a gente é PJ, a gente não tem que cumprir carga horária, isso aí tá certo, vocês concordam com isso, assim, né? Eu jogava o verde às vezes, né, pra ver o que as pessoas iam falar, reclamava pra ver se iam reclamar de volta, e, pô,
a maioria da galera ali tava comprada, sabe? Não, acho que é normal. Não, é isso aí mesmo. A gente tá ralando agora pra depois ser recompensado. E, pô, não é bem assim, né? Não é esse o caminho. Graças a Deus, assim, o Brasil tem passado por um momento bom, né? No sentido de emprego. O Brasil tem tido muito uma ascensão do mercado de trabalho, né? Tem tido muitas oportunidades de trabalho ultimamente. E aí eu me toquei que existem muitas possibilidades depois de ter sido desligada de fato pela primeira vez. Que aí eu fiquei, cara, ou agora eu vou atrás do que eu sempre quis, que no caso é empreender, mas da mesma forma é um trabalho, né? Ou eu volto pro. Ou eu vou, né, na verdade, ou eu encaro o CLT, ou eu vou atrás de fazer uma carteira de trabalho, porque nem carteira de trabalho eu tenho. Ou eu vou atrás disso. Ou é uma coisa ou é outra. Eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro, preciso de renda. E aí, hoje em dia, essas coisas elas não me assustam tanto. Mas, assim, um cliente saiu, beleza, daqui a pouco vai aparecer outro, eu vou trabalhar para outros aparecerem, eu vou trabalhar para encantar as pessoas com quem eu tô trabalhando, e isso serve pro mercado de trabalho no geral, né? Pô, acabou, vamos pra próxima, vamos seguir a vida, né? Às vezes a gente se prende tanto a isso, de não, eu preciso ser fiel a essa empresa. Mas e teu plano B, né? Eu já escutei a Nicole comentando algumas vezes sobre o plano B. É importante a gente ter um plano B, é importante a gente saber para onde a gente vai, se essa empresa não der certo, se esse trabalho não der certo, o que eu vou fazer? Da onde eu vou tirar essa renda? Né? Porque as contas elas vão estar ali todo mês. E eu acredito muito que o dinheiro, ele é energia. O dinheiro, ele não é um acúmulo, não é para você ficar guardando o dinheiro. O dinheiro que entra, ele entra e o dinheiro que sai, ele vai voltar em dobro em algum momento, sabe? A gente tem que pensar que o dinheiro ele precisa se movimentar, a gente precisa consumir, né? A gente precisa comer, a gente precisa pagar nossas contas, mas isso vai voltar de alguma forma. E na maioria das vezes você não vai sair de um trabalho ruim para entrar em um trabalho pior. Você vai sair para entrar em um trabalho que vai te trazer mais resultado de alguma forma, sabe? Pode não ser no financeiro, mas talvez seja em outras funções. Sim. E até porque dificilmente tu vai entrar num pior, porque tu já vai estar mais blindado, né? Tu falou que tu entrou no mercado de trabalho com quase 20, né? 20. Eu entrei com 14. Então, assim, já tenho aí quase 11 anos de experiência no mercado de trabalho. Tenho quase 25. Então, isso aí é muito tempo, sabe? É muito tempo de mercado de trabalho. E nesse meio tempo, Sim. assim, sempre foi trabalhando ou estudando. Tipo, eu nunca tive um intervalo assim. Ufa, agora eu tô parada sem fazer nada. Ah, e eu já tive brechó também. Eu já tive um brechó online. Mais uma coisa. Eu já tive uma loja de roupa plus size. Também, um e-commerce de roupa plus size. Então, assim, eu realmente já trabalhei com muita coisa. Eu já fiz muita coisa. E ai, Glaucia, quer dizer que tu fracassou? Não. Cara, tudo que eu aprendi, né, nesses quase 11 anos aí, vamos botar aí, nesses 10 anos de experiência de trabalho, tudo que eu aprendi me transformou na pessoa cascuda que eu sou hoje, na pessoa que vai, fala, dá a cara, tapa, não tem medo de questionar, porque talvez se eu fosse tipo, ficar sempre na mesma realidade, eu ia demorar muito mais tempo. Não significa que eu não ia amadurecer profissionalmente, não, nada disso. Mas talvez eu fosse, demorar mais tempo pra criar essa casca grossa. Talvez você não teria a coragem que você tem, talvez você não teria alcançado as coisas que você alcançou. Porque é bem isso que você falou, assim, é volátil, né? Pô, você precisa se arriscar, você precisa ter coragem. Exato. E tu falou de não ter essa coragem de tomar decisões ou de fazer certas coisas, e eu acho que pra tudo na vida. Sabe, se eu não tivesse sido tão corajosa pra trocar de emprego, fazer as coisas, talvez eu não seria corajosa pra trocar de relacionamento, trocar de amizades, sabe? Porque uma coisa também que Sim. trabalhar em muitos lugares me trouxe foi conhecer muita gente. Eu conheço muita gente. O Matheus até fala, ele acha engraçado e fala assim, cara, aonde tu vai, tu encontra um conhecido. E é por isso, é porque eu já trabalhei em muitos lugares, Vereadora. eu já estudei com muita gente, eu já, tipo assim, nos frila da vida tu conhece muita gente, trabalha em indústria também. E querendo ou não, tipo,
tu conhece, não tem como. E aí ele fala assim, nossa, tu conhece todo mundo. Então, tipo assim, eu aprendi que os relacionamentos também são ciclos, sabe? De amizades, de coleguismo. São fases. E eu levo muita gente no meu Sim, coração, mas é isso, eu levo no meu coração e não na minha vida. E trabalhar em muitos lugares me ajudou nisso também. A entender que as pessoas, elas vêm na nossa vida, como você falou, como os relacionamentos. Elas vêm na nossa vida, ficam um tempo, fazem a gente crescer o que a gente precisa crescer e às vezes elas permanecem, às vezes elas saem. Nos relacionamentos sim, amorosos, amizades, até familiares, em tudo, principalmente no trabalho, sabe? O trabalho vem, ele te prepara, ele te amadurece e daí tu parte para outro ou, né, tu permanece naquela empresa, mas com uma perspectiva de tipo assim, ah, quero crescer e tal. Porque é isso. Eu acredito que também é tempo e maturidade pra gente entender essas coisas. sim. Porque você até falou da questão do fracasso. E é doido, né? Porque eu cresci vendo ser demitido, vendo ter que trocar de trabalho, vendo ter que trocar de área como sinônimo de fracasso. E hoje eu acho bem longe disso, sabe? Eu acredito que uma coisa não tá interligada da outra de forma Às alguma. vezes é livramento, né? Exatamente. Na grande maioria das vezes é. Mas é assim, tudo muda na nossa vida, tudo muda. A gente pode tentar se apegar a um trabalho, a gente pode tentar se apegar a um relacionamento, mas até a pessoa com quem você se relaciona há anos vai mudar. Você vai mudar. A economia do país muda, a nossa realidade de vida vai mudando junto com a economia do país. Então, assim, tudo muda, né? E aí, mesmo que você tá há 10 anos na mesma empresa, pô, meu pai tava contando que esses tempos eles inseriram lá dentro da empresa uma palestra, não é uma palestra, é tipo um treinamento, uma reunião com as pessoas que têm mais de 50 anos dentro da empresa, que é para falar sobre igualdade de gênero, que é para eles se inserirem dentro do universo da nova geração. Você acredita? Eu achei o Que máximo, legal. porque é literalmente isso, o mercado de trabalho está mudando, a Tá. empresa que ele está há 10 anos vai mudar, Tem que mudar. mesmo que ele está lá há 10 anos. Sim, então, assim, é igual eu. Na minha cabeça, quando eu saí de Santa Rosa, quando eu tinha meus 18 anos, eu pensava que eu não ia mudar pra cá. Pensava que eu ia vir pra cá de visita. E eu pensava que eu ia ser fotógrafa. Eu pensava que eu ia voltar pra lá, ia continuar a carreira que eu já tinha começado a construir. Porque as pessoas já me conheciam, mesmo que eu não tivesse, nossa, eu não era a maior fotógrafa da cidade, mas as pessoas sabiam que eu fotografava, sabiam que eu tinha um trabalho legal. Então eu pensei, vou voltar pra lá, vou manter isso, vou agregar o trabalho da faculdade, que eu estava terminando a faculdade, vou agregar o meu conhecimento a isso. Que nada, eu mudei para uma cidade gigante onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha noção de nada de como funcionava aqui. Uma cidade extremamente industrial, meu trabalho não era tão valorizado aqui quanto é dentro de uma cidade pequena, onde a gente tem até menos concorrentes. Então tudo muda. Eu mudei de cidade, as coisas mudaram. Você, pô, você muda, sabe? Às vezes o teu gosto não é mais aquele, às vezes você não quer mais aquela profissão, você não concorda mais com aquilo que a sua empresa está propondo para você. E faz parte, sabe? Às vezes a gente se apega e pensa que não, pô, se eu abrir mão disso aqui eu vou estar fracassando. Não vai. Você vai estar, às vezes, se respeitando, muito pelo contrário. Exatamente. E pra encerrar esse episódio, que a gente já falou muito e fluiu muito bem, gostei desse episódio, dessa conversa. Eu também gostei. É, quais alguns conselhos práticos que tu daria para essa questão de mudança de trabalho? Não necessariamente práticos, mas assim, para refletir e tal. Olha, o primeiro que vem na minha cabeça é o de ter um mentor. Porque eu sempre escutei isso de outros colegas de trabalho que eram mais velhos, que tinham mais experiência. E eu só entendi a diferença que isso fez depois de ter um mentor na minha vida, né? Uma mentora, no caso. Porque eu sei que hoje, se eu precisar trocar de carreira, ela vai me aconselhar. Se eu quiser subir de cargo, ela vai me aconselhar. Se eu quiser melhorar minha comunicação, ela vai me aconselhar. Inclusive, é uma pessoa que eu confio muito, porque até em momentos que a minha carreira estagnou, assim, no sentido de que ela estava mais linear, ela virou para mim e falou: pô, a gente tá numa linha reta agora, né? As coisas estão fluindo de forma mais igual. Então, talvez não tenha momento da mentoria agora. Então, é uma pessoa que você confie,
que tenha mais experiência que você e que te direcione num sentido de não só, para que área eu vou, mas como eu vou para essa área? O que, que eu preciso para estar dentro de outra área? O que, que eu preciso me organizar financeiramente? Porque a gente está falando aqui de mudança de carreira, de mudança de oportunidades, de mudança no geral dentro de mercado de trabalho, mas a gente sabe que não dá para ser inconsequente nessas situações. Então, ter alguém com mais experiência foi algo que fez muita diferença para mim. E para você, o que, que você daria de conselho? Você que já trabalhou com tanta coisa. Eu acredito que o principal conselho que eu daria é: independente do emprego que você esteja, da situação que você esteja, tenha uma reserva de emergência. Porque isso te dá muita segurança de, eu vou sair, mas eu tenho uma reserva de emergência. Eu não preciso me submeter a isso, sabe? São realidades e realidades. Nós entendemos que existem contextos sociais, existem realidades de famílias. Às vezes tu Sim. sustenta a tua casa, tu não tem como sair, enfim. Mas busque ao máximo ter uma reserva de emergência. Seja aí dentro da tua renda, quanto que tu precisa, calcula aí. Quanto que eu preciso para ficar 3 meses parado, por exemplo, que é um tempo de procurar um novo emprego. Tenta juntar pelo menos o valor desses 3 meses. Deixa lá guardadinho em alguma conta, rendendo, fazendo alguma coisa. Acho que esse é o conselho principal que eu daria, tipo assim, porque te dá mais segurança. E o outro conselho que eu daria, sempre quando for entrar numa empresa, ou, sei lá, começar a empreender e tal, sempre entre com a mentalidade de que aquilo não é a verdade absoluta sobre a tua vida. E, principalmente, tente manter relações fora da empresa, porque muitas vezes quando a gente tá numa empresa, os nossos amigos são as pessoas de dentro da empresa. A gente passa muito tempo dentro da empresa. Aí tu vai pro happy hour da empresa. Aí tu vai no final de semana puxar de bebê da tua amiga da empresa. Pro aniversário da tua amiga da empresa. Não. Tente manter conexões em outros lugares. Faça conexão no esporte que tu pratica. Faça conexão na igreja que tu frequenta, no, sei lá, no centro espírita, qualquer coisa. Faça conexão com os teus colegas da faculdade. Faça conexões na internet. Faça conexões com pessoas para além do teu trabalho. Porque isso te ajuda a enxergar outras realidades. Porque senão a gente fica muito preso. Só na, tipo assim, é igual a gente fica igual o cavalo, que bota a guia assim, ó, e só enxerga Uhum. aquele caminho, sabe? Sim. Complementando isso que você falou, tem uma teoria, eu acho, não tem, que fala disso? Que é a teoria do terceiro lugar, se eu não me engano. Posso estar errando muito o nome, mas eu acredito que seja isso. Que você tem a casa, o trabalho, e qual é o seu terceiro lugar? O terceiro lugar onde você tem vida social, onde você sai para espairecer a cabeça. Porque o que, que adianta, né? Você ficar da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Você só descansa e trabalha, descansa e trabalha. Pô, mas e aí a criatividade, e o socializar? E o estar em ambientes diferentes, onde fica, né? Pode ser uma cafeteria, pode ser uma academia, pode ser um beach tênis, né, que tá em alta aí, pode ser qualquer outra coisa, mas estar em ambientes diferentes e sair desses ciclos, né? Viver em outros ciclos também é bem importante mesmo. É isso aí. É isso, gente. Beijo.